Boa noite a todos. Declaro aberta a presente audiência pública convocada pelo ato da presidência número 17, de 7 de outubro, que tem a finalidade de cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 48, parágrafo único, e discutir assuntos relacionados ao projeto de lei 104/2015, que estima a receita e fixa despesa do município para o exercício 2016, juntamente com os vereadores, autoridades e público presente. Aproveito para cumprimentar e agradecer os vereadores presentes, o vereador Reinaldo Nunes, também o vereador Adriano. Os que ainda não realizaram sua inscrição e desejam fazer uso da palavra, por favor, dirigir-se à recepção. Convido para fazer parte da mesa as... Você vai poder? Acho que eu vou deixar a Sônia Krebs. Que aí fica mais fácil se alguém quiser sair. Vou convidar a Sônia Krebs, então, para fazer a servidora para secretariar o trabalho. Convido também Alexandre Ribeiro Seródio, secretário da Fazenda, a fazer parte da mesa. A senhora Dileia Zanotto Manfio, representante da sociedade civil. Também o Maurício Dorta, assessor do prefeito, fazer parte da mesa. É que está no artigo, né? Convidamos para o uso da palavra o senhor Alexandre Ribeiro Seródio, secretário municipal da Fazenda, para, em 10 minutos, explanar sobre o projeto que estima a receita e fixa despesas do município para o exercício 2016 e autoria do Poder Executivo. Bem, boa noite, Gordinho, né? Claudecir, presidente da Câmara. Boa noite a dona Dileia, Maurício Dorta, a nossa amiga aqui, servidora, os vereadores presentes e o público presente. Mais uma vez, uma grande satisfação estarmos aqui na Câmara Municipal, podendo esclarecer os assuntos de interesse da nossa população. Hoje trataremos aqui do orçamento, né, da proposta orçamentária para o exercício de 2016. É uma peça que, como todos dizem, sempre muito complicada, complexa, difícil de entendimento, que uma coisa são ler os números, a outra é interpretar o que serão feitos com esses valores que estão nas planilhas. Vale dizer aqui que a questão da receita, nós estimamos que teremos no exercício de 2016, o montante total de R$ 281.742.708,98. Isso nas diversas fontes de receita, né? Das do Tesouro, das do governo federal, das do repasse estadual e também das arrecadações que não são de gestão municipal do Poder Público Executivo, da Prefeitura, vamos dizer assim, mas também aqui estão a da assistência social, a da FEMA, né, que existem, são dois entes que têm as suas receitas individualizadas, eles mesmos fazem as suas receitas e gerem esses recursos. Então, nesse montante, nós temos a arrecadação da CISPREV e da FEMA também.
Temos também as operações de crédito, que para o ano que vem nós não temos praticamente nenhuma expectativa de receita, a não ser que não se conclua esse ano a questão da obra do PAC, que é o financiamento que nós temos vigente atualmente no nosso município. Gostaria só de destacar com relação ao texto da lei, que muito se comenta que é uma cópia, né, de ano a ano vem se copiando. E, na verdade, não dá para ser muito diferente disso, o corpo da lei. Por quê? Porque é um texto padrão do município de Assis, onde você pode mudar uma cláusula ou outra, mas a síntese, a essência do que o projeto de lei traz é destacar alguns pontos, algumas obrigações do município, alguns pontos de interesse, tal como, por exemplo, o remanejamento de dotações orçamentárias, enfim, são algumas regras que são impostas ali naquela proposta de lei. O que se muda realmente são as planilhas, os números, as despesas, as quais o município está planejando ou pensa em executar para o exercício de 2016. Então, por isso que a discussão sempre fica muito pautada na questão das previsões, das estimativas aí de receita e nas previsões da despesa, da fixação da despesa do município. Então, partindo aqui para a nossa proposta, nós temos, então, um orçamento de R$ 281.742.708,98, dos quais dividimos em Câmara Municipal, R$ 6 milhões. Gabinete do Prefeito, R$ 2.798.900. Secretaria de Governo, R$ 5.786.100. Secretaria Municipal da Fazenda, R$ 5.414.900. Secretaria de Obras, R$ 13.229.900. Secretaria da Educação, R$ 70.285.107. Secretaria de Jurídico, R$ 1.419.600. Indústria e Comércio, R$ 556.100. Assistência Social, R$ 6.064.030. Secretaria da Saúde, R$ 69.514.864. Secretaria de Agricultura, R$ 226.900. Secretaria Municipal do Meio Ambiente, R$ 15.074.300. Encargos gerais do município, R$ 15.468.954. O Assisprev, R$ 43.426.000. Aqui está uma parte da receita, a qual o município não utiliza para os seus investimentos nem para a cobertura das despesas municipais. É uma arrecadação para que isso financie as aposentadorias, os benefícios que os servidores municipais têm. Fundação Assisense de Cultura, R$ 2.350.000. Autarquia Municipal de Esportes, R$ 3.400.000. A FEMA, também uma parte que não é gerida para a cobertura de despesas do município, ela é tão somente da faculdade, R$ 20.727.053. Bem, abrindo um pouquinho rapidamente algumas atividades aqui, nós temos, por exemplo, na Câmara Municipal, que o Corpo Legislativo custará R$ 1.275.000, dos 6 milhões do total do seu orçamento. Para equipamento e material de informática, R$ 90.000. Aquisição de imóveis e diversos, R$ 50.000. Locação de software, R$ 60.000. Reforma e ampliação do prédio da Câmara, R$ 200.000. Secretaria da Câmara, que são todos os funcionários, os vereadores, a folha de pagamento da Câmara Municipal, R$ 4.263.000. Programa de alimentação, PAS, R$ 60.000. Encargos da Previdência, R$ 2.000. Esse é o orçamento da Câmara Municipal. Poder Executivo. Vamos partir agora para o gabinete do prefeito. Então, nós temos R$ 2.798.900 no total, divididos nos departamentos do gabinete. Aí nós temos diversas atividades, das quais festejo de aniversário da cidade, 176.000. Aqui sempre estão alocados os gastos com o desfile municipal e todas as comemorações de aniversário da cidade, tal como a própria FICAR, que nós sempre entendemos que é parte da comemoração do aniversário da cidade. Então, quando se diz que isso não fez parte, ou se foi manuseado por decreto, isso não é uma inverdade, porque isso passou no orçamento da Câmara o ano passado, nós não fizemos nenhuma modificação por decreto,
Acho que constava, se não me engano, 380 mil no orçamento deste ano. Para o ano que vem, a gente está destinando 176 mil. Então, aqui estaria também, se for utilizado algum recurso municipal para a execução da FICAR, estaria nesse montante de 176 mil reais. Continuando, Associação dos Orquidófilos, 16 mil, CIVAP, 100 mil, administração do gabinete, 2.161 mil, toda a parte de custeio do gabinete do prefeito. O PAS, 82 mil reais, a licença prêmio indenizada, 15 mil, combustíveis, 8 mil, água, energia, telefone, 4 mil reais, a ADEVAR, 30 mil reais, contratos diversos, 65, Fundo Municipal do Idoso, 8 mil, Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência, 7 mil reais, Fundo Social de Solidariedade, 118.700 e Conselho Municipal sobre Drogas, 8 mil reais. Aí nós iniciamos aqui a Secretaria de Governo e Administração, um orçamento de R$ 5.786.100 reais. Departamento de Gabinete do Governo, R$ 1.641.500. As atividades, administração do gabinete, R$ 775.500. Programa de alimentação servidor PAS, R$ 36 mil reais. Licença indenizada, R$ 30 mil reais. Combustíveis, R$ 10 mil reais. Água, energia, elétrica e telefone, R$ 190 mil. Contratos de aluguéis, 150 mil, contratos diversos, 350 mil, e a associação comercial, aqui é o convênio que nós temos para com o SEBRAE, 100 mil reais. Departamento de Imprensa e Divulgação, R$ 181.800 reais, todo o seu custeio, folha, enfim. Departamento de Recursos Humanos, R$ 535.200 reais. Divisão de Comunicação Interna, R$ 514.600 reais, dos quais nós temos o Departamento de Informática, 264.700, e Relações Institucionais de 2.648.300. Aqui nós temos Centro Social Urbano, R$ 40.600 reais, Água, Energia, Elétrica e Telefone, R$ 100 mil reais, PROCON, com um custo de R$ 150.100 reais, contratos de aluguéis, R$ 16 mil reais, convênio, delegacia e junta do Serviço Militar, R$ 67.900 reais, convênio tiro de guerra, R$ 84.800, contratos de aluguéis, R$ 15 mil, convênio Banco do Povo, R$ 82.400, convênio Secretaria de Relações e Trabalho, R$ 86.500, o PAT, contratos de aluguéis, R$ 25 mil, para cada um desses locais que eu estou dizendo, tem o seu aluguel de correspondência. O PAT agora 25 mil, aluguéis do Banco do Povo nós temos também 15 mil, e assim por diante, por isso são vários aluguéis que nós temos aqui. Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, R$ 100 mil reais. Programa Alimentação dos Servidores Municipais, R$ 1.480.000 e atividade delegada, R$ 400 mil reais. Partimos agora, então, para a Secretaria Municipal da Fazenda, com um orçamento de R$ 5.414.900. Gabinete da Fazenda, R$ 567.900. Só o departamento e suas atividades, administração do gabinete, R$ 195.900. O PAS, R$ 41 mil. Licença pré-indenizada, R$ 30 mil. Combustíveis, 5. Água, energia, telefone, 60 mil. Contratos de aluguéis diversos, R$ 56 mil reais. Contratos diversos, 180 mil. Departamento de Suprimento e Patrimônio, 716.200. Divididos em divisão de compras e licitações, 393.600. Divisão de almoxerifados, 101.200. Divisão de patrimônio, 61.400. E contratos diversos, 160 mil. Departamento de Tributação e Cadastro, 3.085.800. Dos quais indenizações e restituições, 40 mil. Divisão de Cadastro Imobiliário, 712.800. Contratos diversos, 130 mil. Divisão de Fiscalização Tributária, 898.600. Divisão de Tributação e Rendas, 855 mil. Tarifas bancárias, 300 mil reais. Contratos diversos, 150 mil. Temos o Departamento de Finanças e Contabilidade ainda, com 1.045.000, dos quais Divisão de Planejamento e Finanças, 258.600. Divisão de Tesouraria e Finanças, 260.200. Divisão de Contabilidade, 396.200. Contratos diversos, 130 mil. Secretaria Municipal de Obras, com um orçamento de 13.229.900.
o seu departamento administrativo com 986.300, divididos em manutenção do departamento, programa de alimentação PAS, licença pré-indenizada e água, energia elétrica e telefone. Departamento de estradas rurais, com orçamento de 111.200, utilizando-se em um repasse ao consórcio CIVAP, referente às máquinas da patrulha agrícola, que são destinadas para utilização na Prefeitura de Assis, e galerias e drenagens. Departamento de Obras Públicas, 6.664.900, divididos em desapropriação de imóveis, 100.000, guias, sarjetas, 50.000, construção de parque infantil, 5.000, pavimentação asfáltica, CDA, isso é uma expectativa do convênio estadual de 2,5 milhões, não é com recurso do Tesouro, recapeamento, manutenção e pavimentação, 405.000, galerias e drenagem, 55.600 e manutenção do departamento, 3.549.300, aqui é o custeio da secretaria desse departamento aqui. Departamento de Planejamentos e Projetos, 903.200, dos quais são gastos com manutenção de departamentos e contratos. Eu acho que é melhor. Acho que agora, nesse momento, quero agradecer também a presença do vereador José Luiz Garcia, né, o Felipe Ramos, que é o contador nosso também. Nesse momento, então, fazer o uso da palavra o presidente do sindicato, Paulo Tito. Agora tá, beleza? Boa noite, Alex, boa noite, secretário da Câmara, Gordinho, professor Edileia, Maurício Dorta, vereador Adriano Romagnoli, Zé Luiz, Português, Urias, Abenedo, Hospital Regional, Felipe, os funcionários da Câmara. Bom, eu retorno aqui, como já fiz anteriormente na audiência pública da Prefeitura, realizada pela Prefeitura Municipal, para apresentar também ao presidente da Câmara Municipal de Assis, para que conste efetivamente no orçamento de 2016 a revisão geral dos vencimentos dos servidores municipais, de acordo com a lei que prevê a data base do servidor, o que não aconteceu no ano passado. A gente vai resumir aqui também, e também no orçamento também sobre os recursos para aplicação do plano de carreira, né, e para pagamento dos precatórios, como nós também já apresentamos ao secretário Alex. E o que nós gostaríamos também de ver, Alex, se for possível, é sobre a jornada de 1/3 um presente para os professores, hoje é dia dos professores, na educação, que também é prevista lá naquele plano lá de salários dos professores, certo? Como complemento da EV, se a prefeitura pode fazer um estudo para a aplicação desse 1/3, que é previsto, né, em lei, e para que a gente possa, né, cumprir essa legislação, para que não possa, a qualquer hora, a qualquer momento, ter transtornos ao prefeito. Então, Paulo, a gente precisa ver essa situação para resolvê-la. Você poderia, por favor, só explicar o que é a questão do 1/3, para eu poder a jornada passar? de 1/3, né, dos professores, que é prevista lá no plano de salário dos professores lá, que eu acho que é a única coisa que falta ser aplicada nesse plano. Então, se for dentro do possível, sabemos as dificuldades da prefeitura, né? Eu acho que é a questão que o pessoal fala da redução da jornada, né? Então, só se for possível, porque hoje só se fala em crise, né? Então, a gente gostaria de ver o esforço só para se enxugar tudo aquilo, porque eu acho que a prefeitura vai ter que enxugar ainda mais, porque nós
temos uma noção que as coisas, a crise está começando. Então, acho que todo o processo que o prefeito fez, ele ainda é muito pouco e terá que ser enxugado ainda mais um pouco. Só esperamos já que os servidores não, porque a cota deles já está vencida, já estão no limite. Então, são essas coisas simples, já que nós já fizemos encaminhamentos, como a Câmara também tem o poder de estar apresentando essas emendas depois, para que veja aí com carinho essa história do plano de carreira para a gente resolver de vez. Nós aguardamos todo esse tempo ser chamados para alguma proposta, para se debater, algo que não assentasse muito em cima da prefeitura e nem tirasse muito dos servidores, mas nós não fomos chamados para nenhum acordo, certo? Até aguardávamos, existia uma preocupação dos servidores para que houvesse um acordo e tudo fosse resolvido. Eu não sei a situação agora como é que fica para se haver esse acordo. E também ver com carinho, né, essa situação da data base, que é uma lei, para que ela seja aplicada. Então, o que eu tenho, a mesma coisa que eu falei já, de conhecimento para o secretário, é que nós temos para levar aí sobre os servidores municipais. Pronto, Paulo. Só isso, né? Então, com a palavra a vereadora Dileia Zanotto. Tá bom. Obrigado, Paulo. Você quer falar daí? Não tem problema. Senhor presidente da audiência pública, senhor secretário. Agora tá bom. Senhor presidente da audiência pública, senhor secretário, senhor assessor de gabinete, vereadores e os nossos ouvintes da audiência pública. Eu não gosto de lamentar, não, mas faz tempo que eu não faço um muro da lamentação. Nos meus 80 anos de existência, 30 são dedicados à participação, à estimulação da cidadania. Mas é muito difícil, quando você pega um documento como esse e coloca convocando a população para discutir receita e fixar despesa. Ela vai achar que não tem nada a ver com ela. Né? Nada a ver. Então, como os objetivos, né, estão aqui, ó, combater a pobreza, promover a cidadania, então nós estamos meio atrasados nessa promoção da cidadania e da inclusão social. Então, eu só gostaria, faz muito tempo que eu estou no gostaria, que um dia a gente tivesse essa sala plena de pessoas realmente envolvidas no orçamento do município, que atinge a todos nós. E a gente gostaria de ter retorno dessas audiências públicas. Nós fizemos uma audiência pública, participamos do transporte coletivo. A primeira, uma das poucas audiências públicas, tinha 30 pessoas, mas a gente não tem o retorno. Agora, quer dizer, a companhia que vai, como é que é? Ela sabe das reivindicações, das necessidades que a população reclamava. Então, eu acho que esse retorno é fundamental. E eu tenho uma dúvida. Na audiência pública do Executivo, segundo as normas do decreto, né, de 2011, todos os secretários tinham que estar aqui, os vereadores, né? Mas nós fizemos uma série de reivindicações que vamos repetir aqui, né? Que são as políticas públicas que estão embutidas nessa elaboração da proposta orçamentária, no artigo 2º, né? Combater pobreza, promover desenvolvimento do município. Elas se transformam em projetos, em planos, em ações, né?
E nós estamos batalhando por saneamento básico, resíduos sólidos, um de 2007, de 2010, a Lei de Acesso à Informação, mobilidade urbana, o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, que há um grupo, uma assessoria que já foi indicada há uns 2 anos para fazer esse plano e até agora a gente não tem notícia. E são fundamentais, porque do jeito que o Andor vai indo, o processo de habitação de Minha Casa Minha Vida está quase que uma exclusão social, não é inclusão. Né? Não há um planejamento urbano com relação a isso. Não é só embelezar a cidade, é tornar a cidade viável para as pessoas que moram nela, independente das suas condições socioeconômicas. Né? Então, eu só vou reiterar aquelas propostas, porque eu vi neste caderno, né, que fala municipal de trânsito. Para mim é novidade esse plano municipal de trânsito, né, que eu achava que deveria ser o plano de mobilidade urbana que inclui o trânsito, que ele não é só fazer algumas as plataformas, ele é um pouco maior, esse plano da mobilidade urbana, né, que Não tem mais 3 minutos. Então, só essa reiteração, né, que é esses planos municipais, né, até vou deixar com o vereador, Colocar junto com o pedido do sindicato também. eu gostaria de saber como é que fica essa posição que foi feita na audiência pública do Executivo. Passa, por favor. E eles teriam que ter 30 dias de dar um retorno dessas propostas. Né? Então, nesse meio tempo, eu sei que há um ritual, né, nessa questão do orçamento. Em 2015, esse ano, em junho, né, houve essa proposta orçamentária para 2016, que era um projeto de lei, que foi a lei, e vocês fizeram, e agora está a Câmara chamando. Então, como é que fica essa proposta que tem 1 mês para ser devolvida, com essa da Câmara? Eu não sei qual é o prazo da Câmara para discutir com os vereadores isso. Então, para mim fica um pouco complicado entender essa circulação, né, e a realização dessas propostas. Principalmente, essa é uma da habitação que já existe, uma formulação que a gente não tem conhecimento e gostaria de ter. Porque, infelizmente, sei lá, faz parte, acho que, da personalidade de cada um. A minha é a preocupação da participação na execução das políticas públicas. E eu tento fazer o melhor que a gente pode, né? Vi aqui, por exemplo, que não há a previsão para ampliar, para terminar a estratégia da saúde da família da Vila Progresso, que falta R$200 mil. Uma primeira fase foi pronta, que está aqui, R$2 mil. Agora, a outra parte, que era a ampliação, está parada, as obras da Vila Prudenciana, as obras do Bonfim. Então, essas coisas são muito difíceis, né? Aí a população começa realmente a desacreditar, né? Assim, a ver que não vai, que não consegue, mas a gente tem que lutar. A gente não pode desistir, né? Então, eram essas as afirmações, né, que eu gostaria de colocar.
E algumas coisas que eu não entendi, eu não sei se em um momento depois eu posso colocar. Muito obrigada. Eu que agradeço, tá bom? Depois a gente vai abrir para as perguntas também, tá? Dando prosseguimento, passaremos agora ao uso da palavra pelos senhores vereadores, conforme inscrição. Com a palavra, vereador Adriano Romagnoli. Senhor presidente, uma boa noite a todos que estão aqui nessa mesa, fazendo parte dessa audiência pública, companheiros vereadores, população que está aqui presente na Câmara Municipal e também aqueles que nos acompanham pela TV Câmara Assis. Bom, na minha fala, eu acho que a gente tem mais que racionalizar aquilo que a população nos falou o ano inteiro e tentar colocar algumas palavras aqui, o que é importante quando a gente fala em orçamento. Como a Dileia mesmo disse, é um tema muito importante para a cidade, porque é onde se prevê aquilo que vai entrar de dinheiro e o que vai se gastar, que foi o que o secretário mostrou. E, às vezes, a população acaba não sabendo tal a complexidade que é uma cidade. A gente fala de construir algo, fazer qualquer coisa, você tem que fazer um orçamento primeiro, para ver se não vai dar prejuízo, se não vai faltar dinheiro, se vai dar para terminar, quanto mais difícil uma cidade. E a gente lembra que esse orçamento, conforme foi dito, já inclui, né, o repasse do governo federal, o repasse do governo estadual, que é de direito do município receber. E a gente vê também, e é importante registrar, que muitas vezes um orçamento também, de uma certa forma, é uma peça de ficção. Não dá para saber se vai se realizar aquela receita, e se não tiver receita também fica difícil de você garantir a realização daquela despesa. Mas só gostaria de deixar registrado aquilo que eu falei aqui na audiência pública da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, quanto às despesas que a Prefeitura de Assis continua ainda, como um monte de municípios, pagando, e são de programas do governo do Estado. Como foi dito, aluguéis de serviço do governo do Estado, cessão de funcionários, que é do governo do Estado, e isso pesa no orçamento municipal. Então, o orçamento vira uma peça, de certa forma, de ficção. Tem um repasse do governo do Estado, ele passa uma parte e depois a gente paga uma parte do dele também. Então, fica uma coisa complicada para você ter a noção exata do custo de manter uma cidade funcionando. Mas, infelizmente, o jogo é esse, a situação posta é essa, tem que ser mudada essa situação de uma forma ou de outra. Naquela ocasião da Assembleia, estava aqui o deputado estadual, estava também o prefeito Ricardo Pinheiro, que apontou também isso, os gastos que são feitos com o serviço do Estado e que pesam no orçamento da Prefeitura. Isso cria uma despesa, se eu não me engano, num requerimento que fiz, só de salários, de cessão de funcionários para serviço do governo do Estado, dava quase R$1 milhão entre o governo estadual e federal. Mais ou menos isso. 800 mil do Estado e 200 mil federal. Então, R$1 milhão que a gente paga e é do serviço do governo do Estado. Então, cria essa distorção, e aí a gente procura onde cortar, e a gente está pagando conta que deveria ser de responsabilidade do governo do Estado, tal qual a atividade delegada, né? Que segurança é atividade do governo do Estado, e cabe à Prefeitura tendo que colocar dinheiro, pagar, para poder ter o serviço funcionando no município. Tudo isso dificulta a gente apontar alguma coisa no orçamento, dificulta muito, porque cria essa distorção. Quando a gente olha todo o orçamento, onde a gente pode questionar, perguntar, como cidadão, né, todo cidadão tem esse direito, né, de perguntar, de questionar, de saber, de tirar dúvida, de perguntar por que é isso, por que funciona assim o assado, mas essa forma do governo federal, do governo do Estado, tratar os municípios, cria essa distorção grande quando a gente vai analisar os custos do município. Tem custo que pagamos e é colocado goela abaixo pelo governo do Estado e governo federal. Aí depois vem umas emendas que acabam pipocando durante o ano, que às vezes nem cobre aquilo que nós gastamos com o próprio governo do Estado. Então, ele manda a emenda depois para compensar aquilo que a gente já assumiu de compromisso. Então, essa análise é sempre difícil de fazer de um orçamento público, dadas essas distorções históricas do município, que é onde as pessoas moram, vivem, pagam os seus impostos, onde recolhem os impostos,
e onde volta muito pouca coisa, e ainda é obrigado a pagar despesa dos outros entes da federação. Bom, só queria deixar registrado isso essa noite, essa distorção. Eu tenho aqui algumas dúvidas até do orçamento municipal, se for possível, a gente tiver uma oportunidade ainda nessa audiência, poder perguntar até para o Alex, farei no momento oportuno, e deixar registrado isso. Da nossa parte, como vereador, estamos aí disponíveis para os questionamentos da população, para as perguntas, e durante o ano, mesmo o orçamento andando aprovado, nós estaremos aí depois perguntando os detalhes que faltarem. Obrigado. Com a palavra, vereador José Luiz Garcia. Senhor presidente Claudecir Rodrigues Martins, componentes da mesa, muito boa noite, público que nos assiste. Nesse momento em que estamos fazendo a audiência pública pela Câmara Municipal para a discussão do orçamento 2016, é necessário que a gente se manifeste, que a gente esteja presente para poder dar início durante esse período que vem aí, de preparar os anseios da população com relação ao orçamento. A audiência pública de hoje, no meu entender, ela deveria ser, e nenhuma delas nunca foi, a gente está presente em vários mandatos aqui, infelizmente a população não está presente, pelos mais diversos motivos, e o que seria essa audiência hoje? Se a gente ouvir a população fazer os seus pleitos, para que a gente possa integrá-los ao orçamento. Mas nós já estamos nos mobilizando, o Partido dos Trabalhadores, eu, o vereador Reinaldo, mais o nosso grupo lá, a partir do dia 19, segunda-feira, quando começará a contar o prazo regimental para a apresentação das emendas de 15 dias, a partir do dia 19, até o dia 2 ou 3 de novembro, se não me engano, estaremos reunindo nos bairros. A cidade de Assis ela é muito organizada, ela tem associações de bairros muito bem estabelecidas, ela tem lideranças de bairro muito importantes, todos os bairros têm aquelas pessoas que lutam pelo bairro, que correm atrás, que fazem, nós estaremos nos reunindo com essas pessoas, para estar ali vendo o que realmente elas gostariam que a gente pudesse incluir no orçamento, para que a gente possa apresentar as possíveis emendas. E mais uma vez aqui, como no ano passado, a gente faz um apelo ao Poder Executivo, que possa ver com bastante carinho, com bastante objetividade, as emendas que os vereadores apresentam. Não são assuntos tirados da nossa cabeça, é uma ideia minha que vamos fazer. Não, a gente ouve a população, a gente gostaria muito que as audiências públicas fossem nos bairros. Infelizmente, existe aí uma logística, não vamos entrar aqui em detalhes com relação a isso, mas nós vamos estar fazendo. Então, a nossa ideia é ouvir. Vamos pegar o Complexo Prudenciana, o Conjunto Habitacional Assis 3, enfim, todos os bairros. Nesses bairros existem pessoas, lideranças e associações que têm muitas reivindicações que devem ser feitas, e é essa a nossa ideia, e mais uma vez a gente faz um apelo ao Poder Executivo. Aquela emenda que ele sancionar, que ele se empenhe em cumprir. Houveram muitas emendas que foram aprovadas no ano passado, não foram vetadas e não foram realizadas. Então, se a ideia talvez sancionar para fazer aí um agrado, alguma coisa assim, é melhor que não, para a gente não ficar na expectativa de que alguma coisa vai ocorrer conforme a ideia que os vereadores têm no orçamento. Então, a gente vai estar fazendo as reuniões com os bairros, as conversas, e vamos estar apresentando aí, do dia 19, teremos um prazo regimental de 15 dias para apresentar as emendas, vamos tentar fazer as emendas de uma maneira técnica mais equilibrada possível. Entendemos que o orçamento está com um acréscimo aí de apenas 5% ou 6% com relação a esse ano. Eu acho que vai ser um orçamento enxuto, um orçamento plausível de ser executado dentro das suas proporções. A gente sabe que solicitar e reivindicar grandes obras no município, nos bairros, vai existir uma grande dificuldade, mas a gente vai tentar fazer remanejamentos razoáveis, remanejamentos em condições de serem atendidos. Nós já estamos estudando, desde que o orçamento foi entregue aqui na audiência pública que a Prefeitura fez, essa casa dele já estava presente, a gente está com diversos estudos lá de algumas atividades que estaremos reivindicando.
Então, na noite de hoje, senhor presidente, componentes da mesa e público que nos assiste, nós vamos entrar em detalhes com relação às rúbricas do orçamento, porque o aprofundamento detalhado do mesmo a gente já está fazendo. A semana passada, tirei 2 dias aqui na Câmara, já estou estudando bastante detalhes, achei interessante essa rúbrica comentada dos festejos de aniversário da cidade, de 330 mil para 170. Então, eu imagino que a FICAR do ano que vem vai ter mais um pouco de sustentabilidade própria, isso é uma coisa importante, que ela consiga chegar a um tempo que não precise mais dos recursos públicos, seria importante. Então, a gente vai estar analisando todos os detalhes para se ver essa não majoração do orçamento, nem nos níveis inflacionários, o que realmente ali, detalhadamente, a gente possa entender, o que a gente não entender vai estar fazendo documentos, requerimentos, para que o Poder Executivo nos esclareça, e que a gente possa dar a nossa contribuição para o Orçamento Municipal 2016 de uma maneira bem tranquila, de uma maneira que dê para atender todas as reivindicações da população. Então, era somente essas as minhas considerações. Eu quero aqui parabenizar o senhor presidente, porque as audiências públicas, elas são situações imprescindíveis para a população. Muitas vezes a população não está aqui, mas está assistindo. Você quer concluir? Só um minuto. Aí depois a gente vai para as perguntas, tá, Zé? Então, beleza. Não somente para concluir, então, que talvez não tenhamos aqui a presença física da população, mas a população sabe. Hoje em dia a população ela está muito antenada, digamos assim. A gente tem visto já no dia a dia nosso, a gente que trabalha no comércio inteiro aí, as pessoas já perguntam, e o orçamento do ano que vem? Vai estar contemplado aqui a minha escola, a minha praça, a minha academia, enfim. Então, a gente parabeniza, porque está sendo transmitido ao vivo, essa é uma inovação que a Câmara faz, e os vereadores vão ter bastante trabalho aí nos próximos 15 dias aí para atender as reivindicações da população. Muito obrigado. Lembrando, Zé, que hoje tem essa facilidade que é o canal digital 61.3, então é um meio de comunicação que está chegando às casas dos nossos contribuintes, nossos munícipes, então isso é importante também para a nossa cidade. Então, vou abrir para as perguntas. Pergunto se alguns colegas querem fazer algum questionamento, algumas perguntas para o Alex. Alô? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Gostaria de questionar o secretário da Fazenda, né, que tem bastante informações. Boa noite, Alex. Seja bem-vindo novamente a essa casa. Gostaria de tirar algumas dúvidas gerais sobre o orçamento, não pincelar tanto o orçamento, não vou me delongar muito, fazer a pergunta, se tiver a resposta na sequência, acho que fica até mais prático até para quem está acompanhando. O orçamento da FEMA ele faz parte do orçamento municipal, né? Bom, boa noite, Adriano. Faz sim, como a gente estava explicando. Exato. A receita, por exemplo, do curso de medicina para o ano que vem já está incluída, então, no orçamento da FEMA. Essa variação em torno de 6 milhões, não só a questão de reajuste e tal de mensalidades, mas também principalmente do curso de medicina da FEMA. Perfeito. Outra pergunta minha, acho que desde o ano passado, o orçamento de 2015 ou 2014, pelo seu departamento de contabilidade e tudo mais, foram colocados nas rubricas orçamentárias, foram agregadas em denominações genéricas. Por exemplo, contratos diversos, né? Se manteve essa denominação contratos diversos ainda na estrutura? Bom, a estrutura, só para a gente dizer assim, não tem como a gente abrir uma atividade para cada tipo de despesa, porque isso já é a classificação da natureza da despesa. Então, o que a gente pega ali, como a gente tem a parte pessoal e tal, algumas coisas que a gente achava importante destacar, como aluguéis, então a gente abriu separado, água, luz, energia, a gente abriu separado, combustíveis. E assim, se eu fosse detalhando isso em cada tipo de contrato, isso não é só na Fazenda, em toda a estrutura orçamentária de todas as secretarias. Se eu fosse abrindo para cada tipo de despesa, agora contratos de software, ia ficar assim, muito maior ainda o orçamento e mais complexo. Então, esses contratos diversos são os contratos licitados que a Prefeitura tem, exemplificando o contrato de software que nós utilizamos, por exemplo, consultorias
que existam eventualmente, entendeu? Estão nesses contratos diversos. Perfeito. Outra pergunta, Alex. Com relação ao trânsito da cidade, tem arrecadação de multas. Então, para a população também possa compreender isso. A arrecadação de multas, ela está incluída no orçamento também, né? A previsão de arrecadação Sim, das ela multas. ela é inclusa no orçamento, na receita, e também aí a gente tem no departamento de trânsito as despesas que são realizadas com essas multas. Perfeito. Hoje eu assisti a televisão e verifiquei lá uma situação que ocorreu com um agente de trânsito lá de Bauru, né? Até foi atacado por uma pessoa que não quis ser multada e tudo mais, e foi dito lá que Bauru tem 40 agentes de trânsito. Imagino eu que seja 40 pessoas de trabalho na rua ou não. A CIS tem mostrado aí já há alguns anos uma carência muito grande, não há efetivo quase nenhum, né? Há uma falta de arrecadação, a arrecadação é baixa, o dinheiro da multa, pelo que eu sei, ele tem que ser utilizado no trânsito. Sim. Se você não tem agente de fiscalização, você também não tem receita. Como é que pode ser resolvida não é uma incoerência desse fato? Isso aí é uma coisa que a gente vem trabalhando, sim. Inclusive, ontem eu estava com pessoas que fornecem radares, né? Porque também não é só uma questão de multa, é uma questão de segurança, né? Do munícipe, das pessoas que transitam pela cidade, uma questão de educação nas leis de trânsito, né? Então, a gente está, sim, voltado para isso. É claro que a arrecadação nossa não é, assim, muito grande. Se eu tenho poucos fiscais, a perspectiva é menor para a questão da receita. Nós fizemos a concessão de 3 radares móveis que nós temos na cidade adquiridos para a Polícia Militar. Eles já estão de posse desses equipamentos, daí eles têm essa condição, através do convênio, de fazerem a fiscalização de trânsito. E nós estamos agora, nesse outro lado, procurando tecnologias que nos auxiliem, já que nós temos pouco efetivo. Nós vamos buscar, através de tecnologias, que nos auxiliem nessa questão, na alavancagem, de repente. Não é uma questão de alavancar recursos, é uma questão de, realmente, as pessoas têm que andarem de maneira correta, recolhendo os seus tributos, sejam eles prediais, no caso do IPTU, sejam eles de veículos que tenham que transitar, e isso também é parte da arrecadação do bolo que nós precisamos no município. Então, a gente está, sim, olhando para isso, e é claro que no futuro, entendo alguma arrecadação maior, contratar um efetivo maior, porque, como bem dito por você, é que essa arrecadação ela é total, ela tem que ser gasta por completo no departamento de trânsito. Perfeito. Alex, com relação às receitas próprias do município, eu lembro que ano passado eu fiz a mesma pergunta para você. Não sei se você vai ter um número na cabeça aí para responder, mas era com relação à arrecadação do ISS, que havia aumentado de um ano para o outro. E, se eu não me engano, era um valor até perto de 30%, acho que 2013 para 2014 ou 2014. Pode, mais um. Quanto ao ISS, nós tivemos, sim, se a gente pegar desde 2013, o início de 2013, a arrecadação que nós tivemos em 2012 para agora, nós arrecadamos mais em torno de 60% do que era a arrecadação e para o que ela hoje é. A gente tem, sim, uma perspectiva de crescimento, mas ela vai diminuindo a cada ano com o trabalho realizado nos anos anteriores. Então, nós não temos uma expectativa muito grande de crescimento para a questão de ISS, até porque a gente já esgotou bastante a questão do Simples Nacional, que é o grande foco nosso aqui no município. As empresas quase todas são do Simples, né? Mas ainda assim restam alguns aspectos para a gente procurar buscar um pouco mais de recursos aí nessa questão do ISS. Perfeito. E a última pergunta, só para... eu acabei não vendo ainda para comparar os valores, mas em relação ao ano que vem, haverá reposição inflacionária para os funcionários municipais, normalmente, do ano que vem, em relação a esse ano? Olha, a gente tem aqui sempre a projeção pelo crescimento da folha, né? Em alguns anos a gente coloca, isso geralmente fica perto do que mais ou menos condiz com a inflação. Então, isso está no orçamento. Agora, teremos que ponderar, até mesmo como o Paulo Cuca me questionou do sindicato na última audiência que tivemos aqui do Executivo, que nós temos também o empecilho da questão dos percentuais de aplicação em folha. Então, acho que quando chegar o momento agora de discutirmos aí na database o salário, a gente vai ter que também estar sempre olhando para essa questão do percentual de aplicação em pessoal. Mais algum? Mais algum questionamento? Pode ser. Não está permitido, mas a gente está fazendo isso. Eu acho que é legal esse bate-papo, porque esse questionamento que é importante para a nossa audiência.
Eu tenho algumas questões que gostaria de entender. Nessa linha que o Adriano colocou sobre fiscalização, tem um item aqui que chama divisão de fiscalização. Essa divisão de fiscalização, ela está só ligada à questão de cadastro? É só o departamento tributário. Então, tudo que diz respeito ali à fiscalização de ISS, alvará, de abertura e fechamento de empresas, dos ambulantes, um pouco até da questão de IPTU, mas muito pouco, porque os nossos fiscais são sempre voltados mais para a parte mobiliária e não imobiliária, mas é tudo que diz respeito aqui na Secretaria da Fazenda. E como é que fica, de que maneira que, por exemplo, a fiscalização de como a cidade está, por exemplo, de ruas, praças... Fiscais de postura, se não me engano, né? Em Secretaria de Obras? Seria Secretaria de Obras, aí no departamento lá do DCU, acho que eles têm alguns agentes fiscais ali. É deficitária essa área ou não? Se a gente for assim, analisando friamente cada departamento, todos eles vão falar que existem deficiência no quadro de funcionários. Então, como dito aqui, a questão do trânsito, são poucos funcionários que fazem essa fiscalização. Se a gente for para a questão do DCU, também não é um número grande que possibilite termos uma grande fiscalização nas construções que estão acontecendo na cidade. Você tem construção, você tem a parte de terrenos. Então, assim, é um volume muito grande e, é claro, nós não temos fiscais suficientes. Se a gente vai para a parte tributária, que sempre é uma fiscalização mais complexa, nós temos 6 fiscais para olhar a parte de ambulante e também a fiscalização das empresas, que é onde é um grande retorno financeiro para o município. Então, também não é um volume assim, de fiscais que possibilite assim, ter um trabalho exaustivo em todas as empresas com uma frequência a contento. Assim. Eu fiz essa questão porque eu acompanho as reuniões da Câmara e então me surpreende o alto número de questões, de reivindicações dos vereadores via da população, que no fim o vereador acaba fazendo um papel de fiscal, né? Detectando a rua, detectando a praça, e é num volume bastante alto esse tipo de reivindicação, nem sempre é atendido. Eu não sei nem como é que talvez a Secretaria de Obras trabalhe com esse tipo de informação, que é até quase que um levantamento, uma pesquisa que deveria ser, né, elaborada em relação a isso. Mas eu gostaria, tem um item que se chama Relações Internacionais, que é 2 milhões e pouco. O que é essa relações institucionais? Institucionais. Se você for pegar, em várias secretarias tem, é o termo que a gente... por exemplo, no SUS, você vai ter lá parceiros do SUS, que são as entidades às quais o SUS faz os seus repasses. Na educação, nós temos parceiros da educação. E nessas outras secretarias, nós criamos essas relações institucionais, que são as entidades, basicamente, se você for pegar aí, está o PROCON, o PAT, está o Banco do Povo. Então, são, assim, as entidades, não é um repasse, são os órgãos aos quais o município custeia para que existam no nosso município. Quando vocês colocam assim, todos os itens, aporte para cobertura déficit atuário do regime próprio de previdência social, é um déficit, aquele déficit que existia? Isso aí é o seguinte, esse déficit não tem nada a ver com o parcelamento ou com assim, a dívida que veio da gestão anterior e nem a nossa que nós tivemos no decorrer do ano passado e deste ano. Isso são parcelamentos que vão estar dentro de encargos gerais. Esse déficit é aquele que, quando se instituiu a Previdência Municipal, os gestores, na época, não refizeram os recolhimentos da parte patronal a contento naquele momento. Eu não participava aqui do Poder Público, mas ouvi dizer que até alguns nem chegaram a pagar, lá no seu começo. Acho que ficava retido esse recurso, o próprio município não tinha um fundo financeiro criado, então isso era gerido pela própria prefeitura.
Então, se utilizavam os recursos para outras finalidades. Depois, com a instituição do fundo, as alíquotas definidas ainda foram insuficientes para aquele momento. Eram alíquotas muito pequenas, salvo algum engano aqui, acho que começou com 2% ou algo em torno disso. Nós, quando entramos, essa alíquota era de 10%. Né? E se a gente for fazer um comparativo, a Previdência Geral da União, ela tem como parte patronal, para a contribuição das empresas, de 20%. Quando instituído aqui a 2%, e já existente um período que não se tinha feito os recolhimentos, isso provoca esse buraco numa projeção futura, faltando recurso para quando todos se aposentarem, chamada de déficit atuarial, que vem apontado no cálculo atuarial como uma alíquota complementar. Nós temos, então, a alíquota patronal, que hoje em 15,56, salvo engano, e temos a alíquota do déficit, que é para a cobertura desse buraco que vai existir um dia quando todos se aposentarem, que hoje ela está em 18%. Ela começou com 10%, veio crescendo, o ano passado foi 14%, 18% esse ano e 22% o ano que vem, a alíquota complementar para a cobertura do déficit atuarial. Aqui, sobre tarifas bancárias, R$300 mil. Hoje, o Conselho de Saúde teve essa questão e foi questionado que os bancos não poderiam cobrar tarifas de recursos públicos. E o Conselho de Saúde conseguiu retorno de R$4 mil por causa disso. A tarifa bancária, aquela cesta de produtos cobrada, como cobra da minha conta corrente, da senhora e tal, a maioria das contas não podem ser cobradas. Essa tarifa que está aí é a arrecadação de tributos, por isso que ela está dentro da Fazenda. Então, nós pagamos para quando um contribuinte faz o recolhimento no guichê do banco, nós pagamos R$1 hoje, R$1,39 para cada recolhimento. Isso é normal, qualquer empresa que vai ter um boleto expedido para fazer o seu recolhimento, ela tem essa tarifa. Essa nós não temos isenção e nenhum ente público tem, porque é uma contratação de serviços. Eu posso não fazer pelo banco, instituir um caixa na prefeitura, o qual vou movimentar dinheiro. Ou, né, que tem uma situação um pouco maior de insegurança na questão do manuseio do recurso. Ou a gente faz via banco, né, foi feita uma licitação, a qual a Caixa Econômica Federal foi a vencedora, e o ano passado, este ano, o valor que nós recolhemos é R$1,39. Se nós pegarmos aí que recolhe quase 20 mil documentos mês, você vai ver a conta de quanto a gente recolhe. Essa tarifa bancária. Mesmo em bancos oficiais. Tanto é que quem foi a vencedora foi a Caixa Econômica Federal. Completa. A infraestrutura completa. Né? Então, e o Distrito Industrial não tem o saneamento, o serviço de água e esgoto. Bom, eu vou pegar assim, um pouquinho do que eu ouço por analogia. Se a gente pegar que esse ano nós tivemos essa aplicação de 2,5 milhões no distrito, em alguns lugares foram feitos acerto de guia e sarjeta. Então, assim, quando fala-se o asfalto, na verdade, foram recursos de infraestrutura para o Distrito Industrial. Então, não serão 2,5 milhões para recapeamento. Talvez o termo não esteja o mais adequado. É para infraestrutura. O quanto disso vai ser de galeria numa parte, quanto disso vai ser de guias e sarjetas e o quanto disso vai ser de asfalto, propriamente dito, é para infraestrutura do CDA. Não é que você não pode falar. É que não estava permitido, é justamente que a gente tem que mudar mesmo, viu, essa resolução, porque acho que a participação popular é bem aceita, a gente tem que entender. Adriano falou, o Zé Luiz não quis falar, não estava na resolução, e eu permiti. Então, eu até peço desculpa, mas a senhora fez um questionamento muito importante. Então, a senhora está com um livro aí, então ela vai sair aqui só amanhã. Conforme o artigo 15 da resolução 163,
Vou fazer aqui um resumo dessa audiência. Paulo César Tito solicitou constar no orçamento a revisão geral dos servidores database, a aplicação do plano de carreira, pagamento de precatórios e jornada de 1/3 para os professores. Dileia Zanotto Manfio reiterou propostas apresentadas na audiência pública realizada pelo Poder Executivo e as entregou ao secretário municipal da Fazenda. Adriano Luiz Romagnoli fez uma análise com relação de despesas do Poder Executivo com o órgão do Governo do Estado. José Luiz Garcia informou que estariam se reunindo nos bairros para obterem as reivindicações da população para a apresentação das emendas. Nesse momento, então, eu quero agradecer a presença dos nossos funcionários, né, dos nossos servidores. Quero agradecer aqui a presença do secretário da Fazenda, a Dileia, também o senhor Maurício Dorta, nossos colegas vereadores Adriano Luiz Romagnoli, José Luiz Garcia, vereador português, o Paulo César Cuca, né, o Paulo Cuca, nos representando muito bem, os nossos servidores municipais, enfim, os públicos presentes. Sob a proteção de Deus, declaro, então, encerrado o trabalho dessa noite. Agradeço a presença dos vereadores e participação do público em geral. Obrigado e boa noite.